Aí, perfeito, boa. Pessoal, então vamos lá. O intuito de hoje é a gente conversar um pouquinho sobre a avaliação no Google, né? Então, o Google hoje provavelmente é uma ferramenta que todos nós, né, usamos, alguns talvez diariamente, outros talvez uma vez no mês, né? Aí depende muito de como é que é o formato de cada pessoa, das necessidades, mas provavelmente vocês já tiveram algum tipo de situação, né, de pô, eu vou comprar naquela empresa, naquela loja, né, ou na agência que seja, né? Sempre a gente antes tende a dar uma pesquisada nas notas, tá? Então isso se tornou comum para muitas pessoas, tá? Para a clínica odontológica, não seria diferente, tá bom? Então, o Google hoje, ele se tornou uma vitrine. E aí, é o que eu sempre falo para o pessoal. Se o paciente olhar o seu Google, ele vai, de repente, ficar mais perto de fechar com você, ou a nota que está lá no teu Google vai afastar você desse paciente, né? Então, para vocês verem como que isso tem importância, tá? Então, assim, existem já diversas pesquisas, o meu intuito aqui, né, não é ficar trazendo uma coisa que, se você der um Google, vocês conseguem buscar, tá? Mas existem diversos estudos aí que fala que, sei lá, X% das pessoas antes de comprar pesquisam no Google, olham, reclamam aqui. Então, isso aí tá tudo disponível. O meu intuito é passar uma coisa que realmente talvez vocês não tenham visto ainda, e principalmente adaptado para a odontologia, que é o nosso segmento, né, para clínicas, tá? Então, esse pesquisar no Google antes já se tornou comum para a maioria dos leads. Então, esse paciente ele vai lá, se cadastra às vezes no teu anúncio, né, nas redes sociais, Facebook, Instagram, né? Às vezes veio pelo próprio Google, então olha a importância, né? Se ele vem do Google e você faz esse trabalho de notas, de estar bem posicionado, isso já intensifica ainda mais o teu resultado, né? Então, uma coisa vai complementando a outra, tá? E aí, gente, as avaliações que estão ali, a sua nota, né, que está ali, ela vai ser decisiva. Porque vamos pensar, né? Hoje, esse paciente, ele compra não aquela clínica que é a melhor, porque ele não sabe disso, ele ainda não foi lá fazer uma avaliação, ele ainda não teve o encantamento que às vezes você, né, faz na sua clínica, ele não sabe de todas as informações. Então hoje, num primeiro momento, o paciente pega e vê aquela primeira impressão, ok? Então, a nota para o paciente é essa primeira impressão. Então, essas avaliações que aparecem ali para o paciente, essas informações que aparecem ali para os leads, isso é muito importante, tá? É como se fosse, né, uma questão do boca a boca. Se o paciente ele vai, pesquisa você, vê o seu Google, a clínica estar bem posicionada, a clínica ter essa, né, nota positiva, é como se as próprias pessoas estivessem te indicando, assim como acontece no trabalho de indicação normal. Então, você coloca a própria plataforma para trabalhar ao seu favor. Então, eu vou mostrar aqui para vocês uma clínica que hoje, né, alcançou ontem, melhor dizendo, alcançou a marca de 1.000 avaliações. Então, o que que isso significa? Que a clínica, né, claro que ela teve um trabalho, mas hoje, quando alguém abre o Google ou é impactado pelo Google, ou quando a plataforma indica ele, o que que acontece? Ele tem 1.000 pessoas falando a favor dele. 1.000 pessoas vendendo ele, sem ele precisar fazer nada. Então, às vezes, ele está lá fazendo uma avaliação, fazendo a gestão, fazendo alguma coisa, né? E ele tem todas as pessoas trabalhando, tá? Para a clínica a favor dela. Então, por isso que é uma questão meio que né, um boca a boca ali, mas agora direcionado para o digital. Então, olha como que isso tem um impacto, né? Então, você consegue, dessa forma, colocar as pessoas para trabalharem a seu favor. É uma prova social, tá? Então, isso de forma geral, se você pega uma pessoa que não conhece você, uma pessoa que já foi na tua clínica e está meio, né, de repente ainda em cima do muro para ver se vai iniciar o tratamento com você ou não, tudo isso ajuda você na tomada de decisão desse paciente, tá bom? Então, eu sempre falo que a venda para o paciente,
ela não tem uma receitinha de bolo, né? Ela é, na verdade, uma série de vários processos, de várias iniciativas que você fazendo o feijão com arroz bem feito, ou fazendo e usando o máximo de ferramentas, o máximo, né, de itens ali que existem processos para estar ajudando nesse formato, vai aumentando a chance de você conseguir aquela venda ou não, beleza? E a avaliação no Google é uma delas, tá? Então, às vezes, a gente julga, né, gente? Isso acontece. Todo mundo aqui, eu acredito que em algum momento já julgou alguma coisa ou alguém, né? Do ser humano isso, tá? Então, você vai, às vezes, numa loja que te falaram, às vezes até foi uma indicação, né? E aí você pesquisa no Google antes de ir, e aí você vê que tem um monte de avaliação negativa. Às vezes você já fica meio assim. Às vezes é um restaurante que você está combinando, sei lá, para comemorar o teu aniversário, uma data super importante, vai levar a família, uma galera ali, você vai, né, de repente pesquisar um pouco antes, né, e vai ter mais informações ali, às vezes, sobre aquele local. E aí você vê a avaliação negativa. Você vai arriscar, né? Você viu lá que demora, que às vezes, sei lá, teve, Deus me livre, cabelo na comida, né? Às vezes teve uma experiência ruim, foi maltratada, enfim. E aí, você viu um monte de avaliações. Não foi uma, não foi duas, foram várias. Você iria se arriscar de ir naquele local? Então aqui eu peguei um exemplo, né, inventado aqui na hora, mais direto assim para a gente conseguir explicar o impacto que isso tem na reputação e na forma que o paciente vê a sua clínica dentro do digital, tá bom? Então isso é super importante. E aí quando esse paciente, né, que agora para o outro lado, né, que ele deixa uma avaliação positiva, ele está publicamente, então tá lá o nome da pessoa e tudo mais, recomendando a sua empresa para a plataforma e para os próprios novos pacientes que forem ali pesquisar, né? Então isso é muito legal. Então é basicamente o paciente falando, olha, eu fui nessa clínica aqui e eu recomendo, tive uma boa experiência, tá? Então isso ajuda muito, tá? As pessoas e até mesmo a plataforma, né, a entender se você é referência naquele seu segmento. Então, ela não está te indicando diretamente no sentido de, olha, né, ela conhece alguém ali e vai lá naquela clínica. Não, ela está fazendo isso diretamente, mas indiretamente sim, porque ela, que é uma pessoa que existe, coisa do tipo, que às vezes teve o mesmo problema que aquele paciente que está ali pesquisando teve, e está dando ali a opinião de que foi tudo certinho, né, que funcionou legal, que teve uma experiência positiva, tá? Então é como se ela estivesse te indicando, porque ela garante ali a qualidade da sua clínica, coisas nesse sentido. Imagina que os nossos pacientes, ele tem trauma. Então imagina, por exemplo, o paciente implante ali, é o interesse dele. E às vezes ele tem medo. Então ele tem, às vezes, trauma de cirurgia, se vai doer, né? Uma série de coisas ali. E aí vai um paciente, te elogia ali com 5 estrelas e coloca falando que, né, de repente essa pessoa ela tinha medo também, mas que quando ela foi na clínica ela foi bem acolhida, né, que daí no caso ela achou que ia doer, não doía, que ela morria de medo de cirurgia. Imagina um relato desse e assim, vocês podem abrir várias avaliações aí de várias clínicas e até mesmo empresas, tem pacientes que escrevem lá uma história. Então, assim, é comum isso acontecer realmente, é um relato que as pessoas colocam ali. Então, vai ter muitas pessoas que, quando elas lerem ali a avaliação, elas se identificam, né? E aí, por conta daquilo ali, ajuda ela a tomar uma decisão de iniciar o tratamento com você, ou às vezes de agendar uma consulta, né? Então, olha a importância disso. E eu sempre falo também uma coisa: melhor do que você falar da sua clínica, né? Melhor do que você falar da sua empresa, melhor do que eu falar da minha empresa, é o meu cliente falar sobre a gente. Não à toa que se vocês forem lá no site da Prospecto Odonto, vocês vão ver que no nosso site tem mais de 80 é o meu cliente falar sobre a minha empresa, tá? E o Google é exatamente isso, a avaliação do Google é exatamente isso, ela trabalha exatamente neste ponto. Então, igual a clínica que eu vou mostrar aqui, que ela conseguiu 1.000 avaliações, ela tem 1.000 pessoas trabalhando a favor dela indiretamente. Então, fora a equipe dela, ela tem ainda 1.000 pessoas ali que, né, ajudando ela, porque se algum paciente for lá
na dúvida de fazer um tratamento, ou escolher se aquela clínica é boa ou não, quando ela olha as 1000 avaliações, ela fala, opa, é aqui que eu vou. E, gente, né, isso gera uma credibilidade, né? As pessoas, igual eu falei, elas se importam com isso, né? Então, isso aí passa a fazer parte da engrenagem da clínica de conseguir novos pacientes e, consequentemente, aumentar o faturamento, tá bom? As avaliações, no caso, gente, ajudam também o próprio algoritmo. Então, pensa que o Google, né, ele tem uma inteligência por trás, e essa inteligência, ela vai pegar essas informações, né, avaliação positiva, avaliação negativa, os próprios conteúdos do comentário, ela vai pegar tudo, né, e ela vai interpretar aquilo, tá? E aí, para o Google, quanto mais coisas positivas, né, você consegue ter, mais o Google vai falando, essa empresa aqui, ela é uma empresa boa, eu vou indicar para os meus usuários. Porque, afinal, o Google, ele não é uma empresa qualquer, ele é uma das maiores do mundo. Então, quem que você acha que o Google ele vai indicar para os usuários dele? Uma empresa ruim, que está dando um monte de problema com vários comentários ruins, ou uma empresa boa com vários comentários positivos? Obviamente que a empresa boa. Então, quando você começa a ter esse algoritmo trabalhando ao seu favor, trabalhando ao seu lado, o que começa a acontecer? Você começa a ter naturalmente mais pesquisa, porque as pesquisas hoje, elas já acontecem, tá? Então, hoje, por mais que você não está ranqueado ali, independente disso, existem pessoas que pesquisam alguma coisa do nosso segmento aí na sua região, no seu bairro. Isso já acontece. Ah, é dentista perto de mim, é dor de dente, dentista 24 horas, enfim, já tem essa demanda dentro do Google. E talvez isso não chega para você, porque o algoritmo ainda não está te favorecendo devido a essa questão de avaliação, uma série de coisas que a gente vai passar aqui. Tá? Porém, quando você começa a ter isso ao seu favor, então, conforme as pessoas, né, vão pesquisando, e essa pesquisa ela já acontece hoje, né, o Google começa a te indicar. Por quê? Porque para o Google, a sua clínica hoje é melhor do que a outra que antes estava ali, né? Ou aquela outra que existe dentro da plataforma. Então, ele né, vai sempre indicando aquilo que é melhor para os usuários dele. Então, se a clínica não, né, oferece, de repente, uma nota positiva, uma experiência legal, ela não indica. Se oferece, ela indica. E aí, com isso, né, você aparecendo mais dentro da plataforma ali, as pessoas vão te encontrar mais, elas vão diretamente na clínica, elas podem ligar para vocês, né? Elas podem, de repente, clicar no seu WhatsApp para marcar uma avaliação, e na sua rede social, aí vai aquela bola de neve toda positiva, tá bom? Então, só para vocês entenderem que não é só uma questão de status, não é só uma questão de ego, porque a minha clínica tem 1000 avaliações, não é só por isso, isso é uma consequência. O principal disso é que, obviamente, quanto mais avaliações você conseguir, diante de todo esse contexto que eu falei, mais relevante você se torna para a plataforma. Então, se você tem 1000 avaliações positivas, não vamos nem falar que todas são 5 estrelas, tá? Porque se vocês entrarem lá no Instagram da Cataratas do Iguaçu, do Cristo Redentor, pega lá tudo que vocês acham que é muito legal, até isso vai ter avaliação negativa, para vocês terem ideia, né? Então, de forma geral, imagina, né? Nem Deus agradou todo mundo, imagina se a gente vai conseguir agradar todo mundo, né? Então, vamos ser realistas. Então, às vezes, a clínica tem lá 1000 avaliações e a nota dela está 4,9. E aí tem uma outra clínica que também tem 1000 avaliações, mas a nota dela está 3. A plataforma vai indicar não somente aquela que tem mais nota, mas assim aquela que tem mais avaliação positiva, né? Então, se a nota dela é 4,9, ela vai ser mais indicada, né? Não é somente, vamos pegar um outro exemplo, a outra tem 2000 avaliações, né? Mas uma nota 3,0. E a clínica que tem 500, mais, por exemplo, são 500 4,8. Essas 500 4,8 talvez são mais relevantes do que aquela que tem um monte mais de 3 estrelas só. Entende? Então, é um equilíbrio, não somente volume, mas qualidade, tá bom? Então, vou depois até trazer uns dados aqui para vocês, para deixar um pouco mais claro isso, tá bom? Mas, lembrando, não queremos muitas avaliações
só pelo ego. Isso é uma consequência, tá? Queremos porque muitas avaliações positivas faz a plataforma entender que vocês, né, são relevantes, e aí a plataforma com isso passa a te indicar, que é o que a gente quer. Mais pesquisa gera mais leads, gera mais pacientes, mais agendamentos, comparecimentos e fechamentos. E os leads que vêm do Google, que vêm por conta dessa plataforma, eles são muito qualificados, porque ele teve que ir lá pesquisar, né, encontrar, ver as informações, navegar, aquela coisa toda, né? Então, diferente às vezes do Facebook, que aparece lá o anúncio para ele de qualquer forma, talvez ele nem estava pesquisando por aquilo, despertou a atenção dele, né? Então, ele é um paciente que, como ele, o do Google, como ele teve que pesquisar, ele que foi atrás, ele vai muito mais intencionado, e isso muda o jogo, tá bom? E aí, quando você coloca a plataforma para trabalhar a seu favor, isso começa aí, né, a se tornar uma máquina, né, positiva aí de aquisição de pacientes, ok? Bora lá. E aí, gente, a importância da avaliação é basicamente, né, a gente ter uma garantia de qualidade, né, aonde eu posso usar isso em tudo. Eu posso fazer uma avaliação, né, e falar, olha, a minha clínica aqui, ó, não sou eu que estou falando que a gente é bom. Eu atendi, ó, 1.000 pessoas aqui que me deram essa nota. Pessoas como você, que desejam, que queriam fazer esse procedimento também. Então vira essa espécie de qualidade, né? Olha, essa clínica é boa, ela tem um selo ali de 1.000 avaliações do Google. Não é qualquer empresa que tem. Estou dando esse exemplo aqui, tá? Mas cada um dentro da sua realidade, ok? Então, essas avaliações que você vai conseguindo ter dentro do Google, ela vira prova social. Pessoas, né, compram de pessoas, gostam de ver pessoas, precisam ver que funciona, né? Então, não à toa que as notas, depoimento, funciona muito, porque a gente quer ver se funcionou com outras pessoas, né? Porque se funcionou para aquela pessoa, tende a funcionar para mim também, tá bom? E aí, obviamente, por outro lado, as negativas também impactam, né, na decisão. Então, além de tudo, a gente precisa ter sempre muitas avaliações positivas, porque na medida que você vai tendo novas avaliações, por mais que você esteja negativa, essa negativa ela vai descendo, porque ele organiza ali nessa questão de ordem, tem outras questões ali, por exemplo, de relevância e coisa do tipo, mas se você conseguir as avaliações positivas, naturalmente a negativa vai descendo, e as pessoas, às vezes a gente conhece o brasileiro, ele não vai ver lá, vamos supor que você tenha 200 avaliações, dificilmente ele vai ler um por um as 200, né? Então, às vezes, o que acontece? As pessoas veem as 5, então, se as 5 primeiras estão lá todas positivas, às vezes as pessoas nem olham mais todas ali. Porque elas já sabem que, tipo, cara, às vezes, né, a pessoa que, sei lá, colocou lá 1 estrela, ela colocou num comentário, e isso pode acontecer. Clínica muito boa, amo, né? Gosto de ir, foi muito legal comigo. Só que ela colocou 1 estrela porque às vezes ela errou. Isso acontece, tá? Já existem vários desses. Ou só simplesmente, poxa, às vezes não funcionou com aquela pessoa é muito exigente, difícil de agradar. A gente sabe disso, a gente já tem esse discernimento, esse bom senso, né? A gente sabe que, por exemplo, poxa, uma clínica que já está há 20 anos no mercado, cara, por mais que ela trabalha com a excelência na qualidade, dificilmente ela agradou todo mundo. Dificilmente, tá? E aí, às vezes, esse um paciente que, sei lá, aconteceu uma exceção, algo totalmente atípico, ele foi lá e avaliou no Google negativamente. Mas você acha, uma clínica que está há 20 anos, já atendeu mais, sei lá, 10.000 pacientes, né? Nunca teve nenhum problema por conta de um paciente que não deu certo, ela é ruim? Não, né? A gente não tem aquela situação de tipo, olha, é melhor a gente ter mais casos positivos do que negativos. É isso que tem que estar acontecendo, né? Então, o ser humano, de forma geral, ele já tem isso, tá? Então, mesmo que vocês tenham alguma avaliação negativa, claro, sempre fica de olho, coisa do tipo, mas trabalhem para ter o máximo possível de positivos, de nota, porque daí elas vão naturalmente descendo, né? E às vezes aquelas que são 5 estrelas, tem até pessoas que acham que são fake. Tipo, cara, é muito estranho às vezes você ver 100 avaliações 5 estrelas, né? É muito estranho, né? Às vezes isso é tipo o pessoal até acha que é fake, né? Porque realmente é uma situação às vezes que, né, não acontece assim
Mas já vi, né, situações como essas acontecer, tá? E às vezes o pessoal pode, é bot, é família, coisa do tipo. Também já vi gente que pensa assim, e já vi gente que realmente conseguiu 5 estrelas porque a clínica era impecável. Mas enfim, tá? Então, de forma geral, quanto mais avaliações positivas a clínica conseguir, mais confiável ela vai aparecer para essas pessoas, tá? Se você possui muitas avaliações positivas, mesmo que tenha uma ou outra ali no meio, né? O cliente ele tende a valorizar aquele conjunto geral ou a média, igual eu falei para vocês. 4,8, né? Uma nota boa, assim, dentro para os brasileiros é 4,7 para cima, tá? Então, isso seria, né, claro que depende muito do total de avaliações também. Lá em São Paulo, por exemplo, quando eu vou lá, eu preciso pesquisar restaurantes, né? E aí eu vou lá no Google sempre antes de consumir em uma determinada loja, e eu vejo lá que como muitas pessoas, é muito comum, tipo, os restaurantes terem, tipo, mais de 3 mil avaliações, muito comum. Né? Então, a nota dessas avaliações aí, naturalmente, poxa, uma churrascaria, sei lá, com uma nota 4,6, mas com 3 mil avaliações, poxa, talvez não seja tão ruim assim. Então, tem que ver certinho aí, você vai nas avaliações, lê, ver se realmente era um caso isolado, né? Porque às vezes tem pessoas que só querem, né, reclamar, ou se realmente estava acontecendo alguma coisa estranha. Se todas as últimas avaliações foi só algo ruim aí, né? Enfim, você toma essa decisão, tá bom? Então, no caso, né, a gente precisa entender que os leads, eles não somente vai ver a tua nota, não somente vai ler os teus comentários, mas ele vai te comparar. Ele vai comparar você com a outra clínica. Então, vocês não são exclusivos para a rede social, muito menos para a plataforma, muito menos para a sua cidade. Então, eu imagino que todo mundo que está aqui ou vendo essa reunião depois, né, vocês não sejam a única clínica da cidade de vocês, certo? Então vamos pensar assim, o paciente, ele vai lá, faz a avaliação, seja na sua clínica, seja na clínica do colega, às vezes até outra cidade, né, pode acontecer também, e aí ele vai pesquisando. E, assim, o paciente, assim como a gente, ele é um ser humano, ele quer tomar a decisão certa. A gente, quando vai comprar algo caro, dificilmente vai na primeira loja, né? Então é normal ele comparar. E aí quando então ele foi lá em, sei lá, 5 clínicas para pegar a opinião sobre o caso dele, né? Para pegar orçamentos, para, né, comparar a experiência, ele vai também na questão da avaliação, porque como ele ainda não iniciou o tratamento, quem que está lá colocando avaliação no Google? Normalmente são pessoas que já fizeram um tratamento. Normalmente, tá bom? E aí ela vai ler lá, poxa, essa clínica aqui, ela é a mais barata, mas, no caso, ela tem uma nota negativa. Então eu não vou nela. Você já tira da lista, ok? Essa outra aqui, ela tem muitas avaliações positivas, só que o valor dela é mais alto. Aí você já fica, né? Mas ela tá em top 1. Poxa, ela tem bastante avaliações positivas, talvez por isso, exemplo, tá? Que justifica ali o valor. Então, olha a importância disso. Tudo isso o paciente pensa, né? É aquela coisa, parecer bom para o paciente que está ali vendo, né? Significa muito, tá? Obviamente que eu acho que desde o momento que a gente tem uma empresa, a questão de qualidade ela é básica, não é um diferencial, é básico. A gente faz uma empresa para ser bom naquilo que nós fazemos, tá? Mas o paciente, ao ver isso, sente essa sensação de confiança, tem essa percepção, tá? Então, com base no que o paciente vai ver ali, ele vai conseguir pensar muitas coisas. E eu espero que quando isso acontecer com vocês, que seja coisas boas, tá? Por conta das avaliações que vocês estão, né, trabalhando aí. Beleza? Então vamos lá. Aqui eu até coloquei esse meme aí, né? Porque vamos aquilo que eu falei para vocês da questão da nota, da percepção, do senso, né? Esse exemplo aqui, a clínica ela tem sim 5 estrelas, ou seja, todas as 19 avaliações foram 5 estrelas. Então a nota que o Google deu para ela foi 5 estrelas. Só que ela só teve 19.
Aqui até que o exemplo foi um pouco exagerado, mas só para vocês entenderem. Que seja aqui, ó, vamos tirar aqui, ó, que seja 280 somente, mais 4,6. Vocês, cada um dentro da sua realidade, você iria em qual? Na que tem somente 19, 5,0. 19 às vezes é o quê? O número de funcionários que tem na clínica. Dentista, família e tal. Não que seja, tá? Mas é um pensamento. E a outra, não teve 5 estrelas. Não foi a nota total que o Google deu para ela. Porque às vezes teve um ou outro que reclamou, que colocou uma situação negativa, às vezes colocou errado, né? Mas aconteceu. Mas a nota geral ficou 4,6. Só que ela teve 280 pessoas que falaram sobre ela. Qual que talvez você iria, tá? Bom, falo por mim, eu daria mais relevância na que tem mais pessoas, mas que está com uma nota um pouquinho ali, porque ela teve mais amostragem. Talvez isso não seja o único critério que eu usaria. Precisaria, né, ver outras coisas, ler os comentários, também, né, comparar como é que foi a experiência na ida na clínica. Então, às vezes, eu fui fazer uma avaliação nessas duas e vi se aquilo de fato é na prática. Então, às vezes, a de 5 estrelas ali, né, que colocaram. Ah, estrutura impecável, clínica linda, funcionários educados. Aí chega lá, não é nada disso. Já é uma situação que coloca, né, diferente do que foi pregado aqui. Aí ela vai nessa outra aqui, viu lá que, poxa, aqueles comentários negativos que tiveram não representa aquilo na prática. Também pode acontecer que represente e tal, mas só um exemplo para vocês entenderem a percepção dos pacientes ao ver a nota de vocês, ok? Boa. Então, gente, agora vamos para a parte prática. Já expliquei para vocês sobre essa questão da importância da avaliação, sobre essa questão da percepção, né? Sobre por que, que a avaliação é importante. Não é só por conta do número bonitinho, não é por isso, né? É para a gente conseguir colocar a plataforma para trabalhar a favor de vocês, e para isso acontecer, a gente precisa ter sim muitas avaliações e ter avaliações positivas. Mas agora, para vocês conseguirem de fato ir para um cenário onde vocês consigam mais avaliações no Google, a gente vai passar para vocês, nós vamos aqui trabalhar com algumas iniciativas, com alguns processos, tá bom? Então, primeiro de tudo, é implementar uma cultura, um DNA aí realmente, aonde vocês falem para toda a equipe de vocês a importância disso. Não adianta só você comprar essa briga, né? Porque às vezes não é só você que o paciente vai ter experiência, e aí a hora que ele for falar lá com a outra pessoa, a experiência dele vai ser ruim e ele não vai te avaliar. Pode acontecer. Então, a tua equipe inteira, a tua clínica inteira, ela tem que estar orientada sobre a importância disso aqui, tá? Sobre a importância da gente falar sobre isso, ok? E para muitas clínicas isso acaba virando até um NPS natural, que é o índice de satisfação. Se uma clínica tem, né, poucas avaliações negativas, eu posso ficar tranquilo que estou indo bem. Obviamente que quando vocês têm muitos problemas, os problemas eles acontecem rápido, né? Então, geralmente já chega rápido aí para a clínica também. Mas isso até vira um índice de satisfação para você, já dá para entender se está tudo certo, tá? Então, gente, como que vocês vão colocar isso na prática? Primeiro, reforçando isso para a equipe de vocês, isso precisa estar no dia a dia, não é um negócio que você vai falar, vai ter essa reunião aqui hoje, né, que a gente está conversando, e pronto, amanhã todo mundo já vai estar falando disso. Ou, né, é uma coisa que tem começo, meio e fim. Não é assim. É uma coisa que, a partir de hoje, você precisa estar falando com a sua equipe sempre. É algo que você faz diariamente, assim como abrir a clínica, fechar a clínica, essa questão do Google vai começar a fazer parte da clínica de vocês. Igual tem a questão da higienização dos equipamentos, da clínica, ali, que é uma coisa essencial para vocês. E isso aqui passa a ser essencial também, tá? Então, o que eu quero dizer é, não adianta ser uma coisa que você vai fazer, tô com pouca avaliação aqui, tô com só 10, ou tive umas avaliações negativas aqui,
eu vou só dar um up, fazer uma campanha aqui para ficar melhor, ficar mais bonitinho e depois não dou mais atenção. Não é esse o intuito. O intuito é que realmente para vocês conseguirem colocar a plataforma para trabalhar a favor de vocês, né? A ideia é que vocês realmente coloquem essa cultura, tá? E aí, gente, vocês têm basicamente, de forma resumida, duas situações. Você pode pedir essa avaliação para quem está em tratamento com você, tá? E quem ainda não está. Então você tem essas duas categorias, né, para trabalhar. Obviamente que dentro de cada uma vai ter várias, né, vários tópicos ali para a gente, né, vários públicos para a gente atuar, ok? Mas em resumo, nós vamos ter essas duas categorias aqui da base, do público-alvo que nós vamos trabalhar. E aí, indo para a parte prática, quais são as iniciativas, então, que vocês já podem começar a pensar? O primeiro ponto é, nós precisamos ser estratégicos. Então, é importante pedir a avaliação em momentos em que a satisfação do paciente, em que a alegria dele esteja alta, né? Você vai pedir avaliação no momento que o paciente está lá, pé da vida com você, porque de repente o prazo que você tinha passado para ele, né, para iniciar o tratamento ou para chegar lá aquele material que você precisa, não aconteceu. E ele está bravo? Não seria o melhor momento, né? Então a gente pede a avaliação no momento em que a satisfação deste paciente está mais alta, ok? Exemplos, em que momento que isso acontece normalmente, tá? Inclusive essa estratégia também é utilizada para pedir um depoimento. Vocês não vão pedir um depoimento no momento que o paciente está pé da vida, está bravo, não é um momento que está ali com problema. Eles vão pedir no momento que está tudo certinho. Que momentos que são esses? Normalmente ao fechar o tratamento, então ele concordou em iniciar, pagou, tudo certinho. Poxa, talvez sejam, não vou falar que o maior, porque eu acho que quando a gente recebe alta para o paciente, né, é muito importante. Por exemplo, eu usei aparelho. Quando eu tirei o aparelho, foi uma sensação muito boa. Um paciente, esse eu não tive a experiência, espero não ter, né, que precisou de um implante dentário. Ele tinha a ausência de um dente, estava ali sofrendo, né, de um ou mais, estava ali sofrendo. Resolveu o problema dele, né? Acredito que após resolver o problema dele, ele teve uma qualidade de vida melhor, ou seja, o nível de satisfação dele naquele momento ali é alto, porque antes ele estava sofrendo, né? Então, ao fechar o tratamento, o paciente está com uma expectativa alta, está animado, está ansioso, né? Então ele está ali feliz por ter dado aquele passo, que ele sabe que em pouco tempo isso vai acontecer e ele vai, né, de repente, ter o sorriso de volta. Então, esse é um momento que, né, muitas clínicas acabam utilizando para pedir a avaliação e até mesmo o depoimento, tá? Ao nos indicar. Por que uma pessoa nos indica? Porque ela está satisfeita conosco, de alguma forma, né? Então também, se você, né, sabe que de repente a pessoa te indicou, então é comum às vezes a pessoa falar assim: oi fulano, acabei de indicar vocês para o meu amigo aqui. Você recebeu essa informação? Pede avaliação no Google, caso ela não tenha, né, ainda avaliado você. Então é nesse sentido, quando alguém nos indica, ela, né, tá comprovando ali que ela gosta da gente. Então a satisfação desse paciente está bem alta. Ao ficar surpreso com alguma experiência da clínica, o que é isso? Tá? Poxa, o paciente, eles têm uma, vamos colocar aqui uma expectativa de até onde a clínica vai. De iniciativas, por exemplo, que é comum uma clínica fazer e uma clínica não fazer. Então, exemplo, tá? O paciente foi lá e fez uma cirurgia com você. E passou algum tempo da cirurgia, exemplo, essa clínica parou toda a equipe da clínica para gravar um vídeo
falando de como é que foi toda a trajetória daquele paciente na clínica, quanto tempo que demorou, como é que foi, contou uma historinha sobre o caso daquele paciente, preparou tudo isso num vídeo e mandou para o paciente. O paciente não estava contando com isso, por isso que foi uma experiência. Então ele ficou surpreso positivamente com isso. Então, neste momento, é um bom momento para pedir uma avaliação. Fui além, tá? Mas vamos pegar uma coisa mais simples. Poxa, às vezes um simples cuidado, um simples parabéns, né? Uma coisa positiva que você sabe que às vezes não é comum isso acontecer. Que o paciente às vezes até fala, né? Ele fica surpreso, ele demonstra isso para vocês. Ai, amei, não esperava isso, não sei o quê. Aí é um gancho também para vocês pedirem ou o depoimento ou a avaliação, tá? E, por último, mas não menos importante, ao receber a alta. A alta eu coloquei aqui mais para explicar para vocês. Talvez não seja a melhor forma, né, de escrever isso, mas seria no momento em que o paciente passa a ter o problema resolvido. Porque a alta na odontologia, pelo menos eu acredito que o paciente não vai ter, porque no mínimo ele vai precisar de uma limpeza a cada 3, 6 meses. Né? Esse é o ponto. Então, por isso que eu falo que não tem alta, né? Porque sempre vai precisar ter o acompanhamento. Porém, quando o paciente resolveu o problema que ele foi buscar em você, ou seja, né, terminou aquele processo, aquela etapa, então ele está super satisfeito, beleza? A gente pede, então, né, a avaliação ou o depoimento para este paciente. Né, às vezes, não sei se já aconteceu com vocês, espero que sim, um paciente, né, que ao se olhar no espelho, chorou, né? Se emocionou. Então, essa pessoa, por mais que ela tá chorando, é de alegria, porque só ela sabe o que ela passou. E ela sabe que isso agora acabou, que ela não vai precisar mais ter vergonha ao sorrir, vai poder comer, aquela coisa toda que vocês sabem melhor do que eu. Tá bom? Então, esse é um excelente momento para pedir a avaliação. Beleza? Tá bom? Aqui, né, foi o que eu basicamente mais vi em comum, mais, né, sei aqui com base na nossa experiência, mas cada clínica tem a sua realidade. Então, caso eu não tenha mencionado algo que você sabe na sua realidade que é importante, só identifica isso e coloca aí, tá bom? Tá? Então, preferencialmente, tá? Nota que tudo isso que eu coloquei aqui a gente está trabalhando aonde o paciente está normalmente frente a frente. Isso conta muito também, tá? Até porque se o paciente estiver offline, né, longe, melhor dizendo, ele pode ter alguma dificuldade, principalmente se o seu público ele for de idade, né? Uma pessoa que talvez não tenha tanta experiência com tecnologia, tá? Então, presencialmente, vocês conseguem ajudar o paciente caso tenha alguma dificuldade. Por isso que, normalmente, quando a gente pede essas avaliações, é quando a gente está olho no olho, frente a frente com o paciente, tá bom? Bom, e aí vamos para a parte prática aqui. Quem me conhece sabe que, né, sempre nas reuniões, sempre aí nas nossas bate-papos, vocês já saem aqui com, né, uma tarefa, com colocar isso aqui em prática, seja hoje ou amanhã, segunda-feira, tá? Então, normalmente nas clínicas, tá, a abordagem que elas utilizam, tá, quando o paciente vai iniciar o tratamento, ou seja, acabou de fechar, pagou o valor que seja, então a abordagem aqui para você pedir a avaliação olho no olho, nesse momento, tá bom? Coloquei aqui por escrito, tá? Mas você não vai ler, você vai falar com o seu jeitinho, mas basicamente é assim. Olha, então Matheus, como você gostou bastante da nossa clínica, né? Aí às vezes até o paciente fala, porque aqui vocês são isso, usa isso também, né? Eu gostaria de te pedir uma gentileza. Você pode nos avaliar no Google? Porque isso nos ajuda a fazer com que o meu trabalho chegue ainda mais em mais pessoas, tá? Porque essas pessoas, assim como você, elas também precisam da nossa ajuda, mas elas ainda não nos conhecem. Tá? Então, quanto mais avaliações a gente conseguir, mais próximo a gente
fica dessas pessoas que ainda não nos conhecem. Leva menos que 1 minutinho, é bem rapidinho, e eu faço questão de te ajudar. É só clicar nesse link. Isso aqui, gente, todo mundo que tem o Google Meu Negócio, o próprio Google ele já dá um link para vocês, que quando você clica, ele já abre a parte de avaliação, tá? Então é um clique, você já cai lá para avaliar com as estrelinhas. Ou seja, né, já facilita para o paciente ali a experiência. E aí ele coloca a estrelinha lá da nota. Se quiser colocar comentários e coisas do tipo, você fala lá, deixa o paciente falar. Então, com um único link, um único clique, a pessoa, ela, né, já vai para a avaliação e ela coloca lá a nota. Então, é bem simplesinho, tá bom? Eu vou mandar essa reunião para vocês depois, não precisam decorar, fiquem em paz, tá? E aí, no caso, vocês podem adaptar de acordo também com a clínica de vocês, com o que vocês acham legal de falar e coisa do tipo. Mas não tem nenhum bicho de 7 cabeças, ok? Então, quando o paciente está iniciando o tratamento com vocês, vocês pedem a avaliação para ele com uma abordagem semelhante a essa. Por isso, tenha em mãos esse link e alinhe com a sua equipe para dar essa munição para elas. Beleza? Vou passar aqui para a próxima etapa. Aí agora vão ter aquelas pessoas, seja de indicação, seja as pessoas, né, que foram de rede social, sejam as pessoas que, sei lá, vieram do próprio Google, mas que não fecharam. Mas essa pessoa ela teve uma experiência com você. Então, eu não sei se isso já aconteceu com você, eu acredito que sim. Por mais que o paciente não fechou o tratamento, o que ele falou para você? Vocês são a clínica que mais me passou confiança, né? Que mais isso, que eu mais gostei, que mais me identifiquei. Só que esse paciente, às vezes, por limitação financeira, naquele momento ainda não conseguiu iniciar o tratamento com você. Porém, você vai, né, deixar de pedir avaliação para ele? Não. Pelo menos eu não faria isso, tá? Então, para as pessoas que não fecharam e você sabe que ela teve uma experiência positiva, que ela gostou, e que esse paciente principalmente faz sentido, né? Que ela divulgue você, vamos dizer assim, né? Porque tem às vezes uns pacientes que a gente fala, isso é melhor não fechar. Então talvez você não peça para ele. Mas aquele paciente, né, faz sentido para você, por mais que ele não fechou, pede avaliação para ele. Porque você sabe que ele gostou do teu trabalho e ele vai fazer uma avaliação positiva mesmo que não tenha fechado. E a nota dele conta, né? Então, isso importa. Tá? Vamos para a abordagem. Então, né, presencialmente, o paciente não fechou aquela coisa toda. Então, aproveitando, o doutor pediu para você, né, se você já avaliou a nossa clínica no Google. Ah, então, o paciente normalmente vai fazer o quê? Né? Ele vai falar que não, né? Então, você vai falar, olha, o doutor, a doutora gostaria de te pedir uma gentileza, se você pode nos avaliar no Google, porque isso nos ajuda a fazer com que o nosso trabalho, que a gente consiga chegar a ainda mais pessoas. É uma abordagem semelhante à outra, só vai mudar que um iniciou o tratamento com a gente e o outro não, né? Então, complementando, que o nosso trabalho consiga chegar em ainda mais pessoas que ainda não nos conhecem, leva menos que 1 minuto, é bem rapidinho e eu faço questão de te ajudar. É só clicar nesse link, tá bom? Então, mesmo que o paciente não tenha fechado, mas gostou, você pode pedir a avaliação, beleza? Porque imagina, vamos supor que você tem um monte de paciente em tratamento, mas a gente sabe que às vezes não é todo mundo que avalia, mas aquilo ali já vai gerar um volume de avaliações. Porém, você vai ficar limitado. Aí tem um monte de gente que você faz avaliação, mas que às vezes não fecha, mas que gostaram. Se gostaram, vamos pedir a avaliação no Google, beleza? Que é mais um local, né, para a gente conseguir avaliações positivas. E aí, gente, como provavelmente antes a clínica não tinha essa cultura, essa rotina, esse processo de pedir avaliação, então deve ter muitos pacientes, né, que ainda não avaliaram a clínica, certo? Então, quando o paciente estiver na sua clínica a partir de agora,
você já pergunta para ele se ele avaliou a nossa clínica ou não, tá? Se não, pede para ele avaliar. E aí você ajuda ele nesse processo, beleza? Então, se tiver um paciente que você vai atender daqui a pouquinho, 5h15, você já vai fazer isso, tá bom? E normalmente eles vão falar que não ainda avaliaram vocês, tá bom? E aí a gente vai ter uma outra situação. Para os pacientes, tá? Que já não têm ido mais na clínica, que são aqueles pacientes que já fizeram tratamento com você lá atrásão, né? E eles não têm mais o costume de ir na clínica. Como eles não estão indo na clínica, a gente manda uma mensagem por WhatsApp mesmo, tá bom? Porque, né, eles não estão vindo na clínica. Então é assim que a gente tem para falar com eles, beleza? Então, né, vamos pensar assim, tá? Para os pacientes, né, que eu acabei de falar aqui, uma sugestão de abordagem. Oi, Matheus, tudo bom? Estou entrando em contato com você apenas para te agradecer mais uma vez por você ser nosso cliente e a gente é muito grato por ter você, tá bom? Nesse mês a gente está fazendo uma campanha para conseguir mais avaliações no Google. Por gentileza, você pode nos avaliar? É bem rapidinho, basta clicar nesse link e avaliar com as suas 5 estrelas. É importante colocar 5 estrelas, tá bom? Porque daí às vezes o paciente avalia com uma e faz um textão positivo, mas às vezes colocou errado. Então é legal a gente frisar. E aí você coloca o link, tá? Então, igual eu falei aqui, tá? Já deve ter muitas pessoas que não avaliaram, que você já trabalhou, né? Então a gente não perde elas, tá bom? Porque para a gente importa muito a avaliação delas, tá? Então, mesmo essas pessoas que já não estão indo tão frequente, a gente vai comunicar elas. E aquelas, a partir de agora, que estiverem na nossa frente, mesmo que lá atrás eu não tenha falado, eu vou começar a falar. Beleza? Boa. E, né, fora isso, o que mais que a gente pode fazer? Campanhas de incentivo. Todo mundo gosta de ganhar alguma coisa. Os nossos pacientes também. Então, o que você pode fazer? As pessoas, naturalmente, elas avaliam. Provavelmente você deve ter alguma avaliação no Google. Porém, muitos também não avaliam, né? Então, o que a gente sabe, conhecendo o brasileiro? Que todo mundo gosta de ganhar alguma coisa. Sendo assim, o que a gente pode fazer para você conseguir ter muitas avaliações e principalmente colocar o teu paciente para querer te avaliar sem você precisar toda hora ficar pedindo? Coloca um mimo para esse paciente. Coisa simples, tipo, olha, nos avalie no Google e retire o seu mimo na hora. O paciente já vai ficar curioso. Ele sabe que para avaliar é rápido, que provavelmente já avaliou alguma coisa na vida, normalmente, tá? Se não, vocês ajudam. Que vocês provavelmente já avaliaram, eu acredito. Então, em vez de você ficar pedindo para os pacientes que estão ali na sua frente, você faz algo com uma comunicação visual, já irei mostrar para vocês aqui, né? E coloca lá, nos avalie e retire seu mimo na hora. E aí, em vez de você ficar pedindo, o paciente vai lá, opa, não avaliei. Vou avaliar aqui, como é que funciona isso? Não, você avalia a gente, dá 5 estrelas, faz um comentário que, né, toque o seu coração aí, né? E me mostra quando fizer e eu te dou o mimo aqui, tá bom? Tem clínicas que falam, não, o mimo eu só falo depois que você fizer. Tem clínicas que não, né, não são tão exigentes nesse sentido, aí fica a critério de vocês, tá bom? Ah, Matheus, que mimo é esse? É um carro? Não, né? É uma coisa simples, tá? Mas que é um brindezinho que se o paciente não fizesse isso, ele não teria. Então você pode fazer um kit higiene. Às vezes vocês recebem um monte de amostra grátis aí que eu sei, eu estava no CIOSP, também ganhei, tá? Então vocês recebem um monte de coisinhas legais aí que o teu paciente às vezes não sabe, né? Ou às vezes o teu fornecedor, você fez uma compra, ganhou lá, exemplo, tá? Algumas coisas. Tem um próprio bobolzinho, tem chocolates, tem protetor labial, tem relógio digital, necessaire, porta-escova. Você pode fazer um próprio kit da clínica, faz uma cestinha com algumas coisinhas de baixo custo. Estamos falando aqui, gente, bombom, que R$ 2, dependendo da região que você estiver, né? Se for um kitzinho que R$ 5, R$ 6, com 2, 3 itens, enfim,
É isso, tá? Porque, Matheus, mais R$ 3 para todo mundo? Gente, a gente está falando de alguém que vai ajudar vocês a vender, né? Por conta da questão da nota, de outras pessoas pesquisarem, e que vai ajudar o Google te indicar paciente. Então, assim, é um investimento de baixo custo que traz um alto retorno, tá bom? Então, aqui é algum exemplo. Você pode, de repente, jogar no chat GPT e colocar algumas coisas que você acha que seja mais legal. Aqui é só um pontapé inicial, ok? Tá? Lembrando que também eu sempre passo coisas que já foram testadas e validadas. Então, tem clientes que já, inclusive, usaram isso aqui, super funcionou para eles, tá bom? Então, em resumo, a campanha de incentivo ela é só para acelerar, porque fazendo tudo aquilo que eu falei já vai dar resultado. Só que se você colocar um brinde para as pessoas fazerem, você vai ter isso muito mais rápido, concorda? Porque no caso, entre um momento que ela não ganha nada, um momento que ela ganha, elas dão mais atenção quando elas ganham. Beleza? Tem clínica que, inclusive, se você fizer isso, eu te dou um desconto no seu próprio tratamento, no seu próximo tratamento. Acontece também, vai de cada um. E aqui é mais ou menos um exemplo, né? Ó, aqui no caso, tá vendo? A gente tem que facilitar para o paciente. Então já fica um QR Code que a pessoa vai ali, escaneia, já cai no negócio de avaliar, avaliou com as 5 estrelas, tá? Simplesinho. Se precisar do link, a gente tem o link também, né? Aí o avalie e ganha aqui também, ó. Daí já tem até o brinde amostra, tá vendo? Então avalia aqui e tira um mimo. Aqui, ó, fica tampado, então não vem com os espertinhos, tá? Então avaliou, me mostra que ganha. Tem uma outra clínica que ela não coloca assim, porque às vezes acontece uma situação de criança e acompanhante. Aí você vai ter que dar o brinde para todo mundo, sendo que somente uma pessoa te avaliou. Então, o que você faz? Avalie e ganhe. Retire seu prêmio na hora. Mas você não deixa exposto. Aí a pessoa não sabe o que é. Você não falou. Então, a hora que ela te avaliar, você pega do balcão ali de baixo e dá para ela. Ainda assim, pode acontecer, me dá mais um pro meu filho, aí vai o que tocar no coração de vocês. Tá bom? Mas só um exemplo assim, ó. Não custa muito isso aqui, não. Acredito que todo mundo que está aqui tem condições de fazer isso aqui. Isso aqui é uma urninha, isso aqui é um quadrinho, um porta-retrato, simplesinho, tá bom? Não é um empecilho para ninguém fazer, tá? Então, em resumo, o que a gente conversou até o momento. Então, nós temos pacientes que estão em tratamento, né? Que estão em tratamento no momento, e conforme eles forem indo na clínica, você vai, a partir de agora, pedir a avaliação. Aí você tem os pacientes que vão fechar com você, que Deus quiser vão ser muitos. Então, fechou com você, pede avaliação. Aí vai ter os pacientes que fizeram a avaliação e que não fecharam, que estão frente a frente com você. Pode acontecer. Você pede avaliação para quem faz sentido, para quem você sabe que gostou. Ok? Tá? E aí, fora isso, sempre os pacientes que forem na clínica a partir de agora, você vai sempre conferindo, já avaliou, não avaliou e assim por diante, tá? E aí, no caso, pode ser que você implemente também essa campanha de incentivo, aonde você vai ter o mimo. Então, ela vai acelerar isso para você, porque ao invés de você ficar pedindo para todo mundo que está na tua frente, tá? O paciente às vezes vai olhar aquilo ali e ele mesmo vai avaliar. Lembrando que a campanha de incentivo ela é uma aceleradora. Ela não substitui essa situação de você ter que falar. Porque às vezes tem paciente que não viu, ficou mexendo no celular, não deu tanta atenção. Tá bom? Então, uma coisa não inibe a outra, ela só intensifica. Tá bom? E aí, no caso, também temos o trabalho onde, uma vez ao mês, vocês vão mandar uma mensagem para essas pessoas que ainda não avaliaram, tá bom? E é comum. Então, se você achar, mandei aqui mensagem, não avaliou, aí vai de você, pedir, não pedir, mas as clínicas normalmente pedem, obviamente, sempre fazendo uma abordagem diferente, beleza? Mas esse acompanhamento, né, esse cuidado, tá? E aí, a partir de agora, você coloca aí como algo padrão, algo diário, porque, né, eu espero que a sua clínica sempre tem pacientes que estão finalizando o tratamento e sempre tem pacientes novos. Então, eles ainda não tiveram essas experiências, né? Então, como isso sempre acontece,
Você tem que colocar ele dentro dessa rotina, dessa iniciativa. Então, como toda vez isso acontece, entrou um paciente novo, iniciou o tratamento, já coloca aí, já pede avaliação, já pode a avaliação para ele na hora que fechou. Quanto menos a gente deixar o paciente fugir, vamos dizer assim, do frente a frente, melhor. Porque depois por celular, depois não volta mais, talvez ele não avalie. Então, frente a frente, a gente já resolve na hora e já consegue mais uma avaliação. Tá bom? Aí imagina, né? Quantas avaliações que de repente você esteja perdendo, ou que você poderia ter, né? A sua nota se você tivesse feito isso desde então. Beleza? E aí, gente, você tem algumas opções, tá? De fazer isso. Então, vocês conseguem fazer o envio em massa, né? O que é o envio em massa, para quem ainda não sabe? É basicamente mandar essa comunicação, por exemplo, de pedir avaliação no Google para a sua base de clientes, para meio que todo mundo de uma vez, ou para uma grande quantidade de pacientes de uma vez. Então, por exemplo, eu posso pegar e mandar essa comunicação para 50 pessoas de uma vez, 100 pessoas de uma vez. É uma possibilidade. Hoje nós temos tecnologia para isso, tá? Então, eu deixei aqui algumas opções. Usar o nosso CRM. Para quem é cliente, tem cliente que já até tem o CRM e ainda não usa isso, tá? Mas para quem é cliente e tem o CRM, você mesmo consegue enviar usando o CRM, ok? Para quem não sabe, o valorzinho é só R$ 150, caso ainda não tenha, depois a gente conversa, tá? 2, também para quem não sabe, não quero nada disso. Eu sei que eu tenho o CRM, eu não tenho o CRM, e eu quero que alguém faça para mim, que eu já estou cheio de coisa para fazer. Tudo bem. A gente tem um serviço aqui que custa somente R$ 150, que é menos que R$ 5 por dia, que a gente faz esse trabalho de pedir avaliação no Google para você. Então, eu pego a sua base de clientes, né? Você me passa ali, e a gente vai diariamente fazendo esse trabalho para você, né? De aumentar a sua nota de pedir avaliação. Não tem contrato, não tem multa, não tem fidelidade, tá? Ou 3, enviar manualmente para cada pessoa. Então, às vezes, a tua colaboradora, ela já está cheia de coisa para fazer, né? E aí ela vai, imagina, ela vai mandar para 10 pessoas, ela vai ter que ir lá para 10 pessoas e mandar manualmente para cada um. Demora e talvez toma tempo de outras atividades, sendo que a gente pode mandar para várias pessoas de uma vez, beleza? Então, se fizer sentido para vocês, né, alguma dessas opções, ou enfim, né, que você possa conseguir de alguma forma, seja enviar manualmente, seja enviar em massa, seja que a gente faça para você, mas o que eu quero aqui é que vocês aumentem a avaliação, né, no Google de vocês. E esse é um trabalho, acreditem em mim, a reunião está sendo aqui gravada, que quando vocês entenderem a importância dela, vocês vão ter desejado ter começado antes. Não falar, putz, imagina se eu tivesse desde o início da minha clínica fazendo isso aqui. Porque o Google ele existe há bastante tempo. E aí isso é muito engraçado, porque tem clientes que falam, eu estou há 20 anos com a minha clínica. Você vai ver a presença digital da clínica, o posicionamento dela, o Google tem 10 avaliações. Então, poxa, beleza, essa clínica tem 20 anos, né? Eu imagino que um negócio que seja ruim não estaria viva há 20 anos. Então, essa clínica deve ter relevância. Mas com 10 avaliações apenas, que pena, né? Porque, às vezes, um recém-formado que acabou de abrir a clínica tem mais avaliações que ele. E aí, lembra que a gente conversou? Às vezes o paciente vai ver mais avaliações é melhor. E às vezes não é o que acontece na prática, né? Então, olha a importância disso. Então, imagina se essa clínica tivesse durante um bom tempo fazendo esse trabalho de avaliação. Como é que seria? Né? Quantos pacientes que às vezes ela já perdeu porque a plataforma indicou o concorrente e não indicou ela? Porque quando foi pesquisar no Google, tinha umas notas lá, ou pouca nota, o concorrente tinha mais. E assim por diante. Tá bom? Aí aqui, ó, deixei só um exemplo para vocês. Aqui foi, né, de um cliente que é nosso cliente nessa parte de avaliação do Google. E olha como que foi rápido, tá? Em 30 dias, tá? É do Dr. Fabrício lá de Tubarão.
puderem pesquisar aí. Em 30 dias, a gente fez a clínica sair de 2 avaliações, então o cliente ele só tinha 2 avaliações para 49, tá? Opa, passei em cima. Então ele saiu de 2 para 49. Bom, para quem só tinha 2 e para 49, eu acredito que é bastante coisa, tá? E a nota daquela clínica, mesmo que só tinha 2, estava com 3.0. Não era uma nota boa. Então tinha poucas avaliações e ainda avaliações que não favoreciam a clínica. Conforme a gente foi fazendo o trabalho, além de aumentar a avaliação no Google, a gente aumentou a nota também. Então, além de aumentar a quantidade, nós aumentamos também a nota. E aí ela saiu para 4.9. Então, até coincidência, né? Ela teve 49 avaliações e a nota dela geral agora ficou 4.9, em 30 dias somente, tá bom? E esse aqui é um outro cliente, que já está num outro patamar. Não sei se vai dar para enxergar certinho, mas a nota dele, depois vocês pesquisem aí, Brinque Dentista, tá em 4.9, tá? E a nota dele aqui, ó, 1.000 avaliações. Nesse momento já deve estar mais, tá? Então a gente conseguiu ajudar esse cliente aqui, ó, a alcançar essas 1.000 avaliações, tá? Foi do dia para a noite? Obviamente que não, né? E é um trabalho que esse cliente vai parar? Não, porque ele entendeu a importância disso. As pessoas indicam ele, né? As pessoas a própria plataforma também indica ele. Então não é uma coisa que tem começo, meio e fim. É uma coisa que vai continuar a partir de agora. Então, mesmo que você consiga alcançar bastante avaliações, não pare, porque teu concorrente pode te alcançar, a plataforma pode parar de te indicar, tá? Então, continue, ok? Tenha constância, isso para a plataforma é muito importante, tá bom? Bom, gente, o que eu tinha para passar para vocês